chegou aquele momento de reflexão com o quadro Horizontes Humanos. O nosso tempo, ele mostra que o comportamento humano, ele se transforma assim, rapidamente. Uma das transformações mais acentuadas com a pandemia foi a da nossa relação com a moradia. O espaço onde habitamos afeta positiva e negativamente a nossa subjetividade. E é sobre essa influência que a gente conversa agora com o psicanalista René Dentes. René, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores da TV Horizonte. É um prazer estar aqui nesse novo ano para mim, aqui na TV. Tava com saudade de você aqui, René. Eu também estava muito saudade. René, o pessoal de casa deve pensar, né, em relação a essa questão do indivíduo, porque o indivíduo, ele é um ser social, a gente busca essa socialidade, só que a gente precisa de momentos de individualidade, momentos de reclusão. Esses limites, eles se perderam um pouco com o início da pandemia, que a gente ainda está vivendo? Com certeza. Uma das transformações assim, que nós presenciamos mais intensas da pandemia foi essa questão da relação com o meio que nós vivemos, né? As pessoas, elas apostavam muito e a sociedade estava caminhando para esse lugar de cada vez mais as diversões, o sentido da vida está fora da casa, né? Nas relações com os outros, no divertimento, principalmente naquela tendência de viver uma experiência nova. Então, viver uma experiência nova era muito fora, né? Basta ver, por exemplo, os posts que as pessoas faziam, né? Na sua maioria, eram ambientes abertos ou ambientes diferentes daquele que ela todo dia estava, né? Mas, por outro lado, na pandemia, o espaço de moradia foi ressignificado, né? Porque não tínhamos mais a possibilidade de sair assim, as experiências cessaram, então nunca houve tanto consumo, por exemplo, de séries durante a pandemia, jogos virtuais por parte dos adolescentes, crianças e todo o aparato de educação online. Então, nós tivemos uma ressignificação com o ambiente. É interessante dizer que por mais que a pandemia tenha amenizado e tal, essa transformação veio, me parece, para ficar. Porque a gente tem, sim, nessas mudanças todas que vivemos nos nossos tempos, como você disse, muito acelerado o comportamento que as pessoas têm e mudam. Mas, por outro lado, quando nós temos uma tendência muito forte, essa tendência parece que se esgota em algum momento. Então, as pessoas saem. Elas se divertem, elas têm experiências diversas em vários lugares, né? Gastronômicas, experiências de diversão, experiências de viagem, de turismo, mas isso uma hora cansa. E aí o lar, o lugar ali, o espaço, ele se ressignifica. Então, você, mesmo que esteja naquele espaço, consumindo o audiovisual de uma forma excessiva, em alguns momentos é o espaço em si que conta. Então, começou-se a reconsiderar esse espaço, por exemplo, com lugares para jardinagem, lugares melhores para os pets, lugares melhores de convívio entre as pessoas que estão ali vivendo. Isso acho que é uma tendência que veio para ficar. Até mesmo a questão do trabalho em casa, né? Que hoje se tornou uma realidade para muitas profissões, essa possibilidade do trabalho remoto. Às vezes você não precisa ir todos os dias à empresa, então você cria um ambiente ali na sua casa que remeta a essa ideia de não, aqui eu tenho que me concentrar para trabalhar. É essa ressignificação também, né? Exatamente. O que muitas pessoas diziam aqui durante a pandemia, essa relação com o ambiente e o trabalho foi boa, mas alguns reclamavam o seguinte: parece que eu só estou trabalhando. Então, as pessoas começaram a perceber que não basta um escritório confortável. Era preciso que elas demarcassem o lugar daquela casa, do apartamento, que não fosse trabalho e que ali elas pudessem relaxar. Ter um momento de separação, trabalho e lazer e família. Então, isso começou a ser muito pensado e valorizado, né? Não dá para ter só um ambiente para uma finalidade.
Isso realmente eu vi que foi uma mudança. Nosso lar se tornou multifacetado, né? A gente faz tudo, literalmente tudo dentro de casa hoje em dia. Exatamente. E Renê, essa ressignificação, né, da nossa casa enquanto imóvel, enquanto ambiente familiar, ela teve uma influência sobre alguma determinada faixa etária? Algum grupo se sentiu mais afetado por essa ressignificação do lar? Sim, eu vejo que pessoas que estão numa faixa etária de 20 a 30 anos, que estavam saindo muito, consumindo lazer, vamos dizer assim, divertimento fora da sua casa, sentiram mais, né? As crianças, eu notei na clínica psicanalítica que foi muito diversificado. Muitos achavam que estar em casa, fora das aulas presenciais, era um alívio. Seja porque é mais fácil, não tinha tanta pressão, seja porque elas poderiam ficar nos jogos virtuais que elas amavam, ou até mesmo situações que elas viviam bullying na escola e agora o bullying virtual era mais, vamos dizer, ameno em alguns casos, né? Por outro lado, muitos sentiram também, porque perderam o convívio com as outras crianças, né? Então, eu vejo que, para alguns, eu escutei uma coisa que me chamou a atenção durante a pandemia, pessoas da terceira idade, da melhor idade, que diziam assim, agora eu estou um pouco melhor porque o conteúdo audiovisual melhorou. Seja dos streamings, né, das ofertas de vídeo, séries e também de filmes. Por outro lado, também as pessoas estão conversando mais no WhatsApp. Então, não estou tão sozinha assim. Porque essas pessoas, muitas vezes, já não tinham mobilidade, não tinham essa vida muito externa, né? Então, parece que ficaram um pouco mais, assim, acolhidas nesse sentido. Mas também tiveram outras pessoas que sentiram e disseram assim, olha, eu estou completamente isolada. Então, coube muito à família cuidar dessas pessoas, né? Eu vejo que a questão do ambiente, ela afeta de todas as formas. Se você pensar, por exemplo, na filosofia, um filósofo que trabalhou muito isso foi o Michel Foucault. Ele trabalhava a ideia de que a estrutura da arquitetura, né, da construção, ela determinava, por exemplo, o nível de controle daquela instituição. Então, por exemplo, colégios, prisões, os hospitais psiquiátricos, todos eles tinham uma arquitetura muito específica que era para controlar os afetos, as emoções. Sempre, então, nós tivemos, ao longo da história, a relação entre comportamento e construção muito estreita. E hoje ainda, a gente pensar a ideia de que os indivíduos precisam de um controle e de não ter tanta liberdade é passada também pelas construções pequenas, né? E aí, o que resta numa construção pequena? O mundo fora da experiência, mundo externo, elas precisam consumir experiências e, por outro lado, um mundo virtual. Um mundo virtual. Se você notar, na década de 80, a ascensão dos videogames, por exemplo, né? E junto com, aí intensificando na década de 90, junto com o crescimento maior das cidades e a verticalização das cidades e apartamentos menores, cada vez menores, né? O que restavam as crianças? Ficar nos videogames. E agora, o que restam as crianças? Ficar no tablet, no celular. Então, isso tudo veio como um conjunto de mudanças de comportamento. Há uma troca de espaços, né? O espaço físico, ele está cedendo lugar, em alguns casos, para o espaço virtual? Sem dúvida. E é uma tendência que veio para ficar, a gente tem que sempre analisar isso e tomar cuidado para não cair tanto e ser afetado por isso. Mas uma das próximas revoluções tecnológicas que nós vamos viver é a realidade virtual ampliada. Sim. Então, nós poderemos ter agora experiências, inclusive sensoriais, com cheiro, com a visão, com a audição, inclusive com tato, de lugares que nós não estamos. Criar, por exemplo, um lugar de turismo que nós queremos ir na nossa frente, com todas as sensações que são possíveis, né? Então, cada vez mais o virtual e o real vão se confundir. Mas eu ainda aposto com otimismo, Vanessa, que não vamos substituir o real. Estar num lugar, ver todos os ângulos, sobretudo, conviver com as pessoas, conversar com uma pessoa daquele lugar, não vai ser substituído.
mas nós corremos esse risco. Quando virtual e real eles se confundem, nós podemos nos perder e imaginar que nós somos virtuais, mas nunca seremos. Somos reais, é só o que somos. Perfeito. É um assunto que a gente consegue, assim, fazer um programa inteiro sobre, né, Renê? Mas nosso tempo está corrido e eu queria que você deixasse, assim, um recadinho para o pessoal de casa, então, em relação a esse novo olhar sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa moradia. Sim, então, olha, eu vejo que a moradia, ela afeta diretamente assim, as nossas emoções, as nossas relações, sobretudo com o nosso lado psicológico, né? Na medida do possível, é interessante que as pessoas cuidem, não negligenciem o seu espaço, porque o seu espaço é que vai te afetar naquele momento que você menos imagina. Por exemplo, quando terminou um trabalho e você quer ter um momento de prazer, e até diria mais do que prazer, de serenidade, aquele espaço vai repercutir num nível até mesmo inconsciente da sua vida. Então é importante que ele seja cuidado dentro da simplicidade. Muitas vezes as pessoas acham que precisam ter espaços luxuosos para ser felizes. Ao contrário, o espaço não pode perder duas coisas: o afeto e a relação humana. Quando ele é um espaço que propicia apenas o isolamento, há alguma coisa errada e logo, logo você vai ser afetado.